Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso curso de Física Experimental 2. E quem vos fala é o professor Aurélio Wilson. A aula de hoje tem o objetivo de nós entendermos, através de um experimento, a equação de continuidade. E para realizar este experimento, nós iremos utilizar esse conjunto hidrostático. E através de orifícios, de maiores diâmetros ou de menores diâmetros, nós iremos checar a equação de continuidade e verificar algumas características básicas que nós conhecemos do escoamento de fluidos. Então fique conosco no decorrer desta aula e acompanhe nosso experimento. Esta é a nossa terceira aula experimental. Ela tem o título de determinar velocidades de um fluido em um orifício. Esta é a nossa terceira aula da disciplina de Física Experimental 2 da Unilab para o curso de Física. E os objetivos da nossa aula são determinar a vazão de um fluido por um orifício, determinar a velocidade de escoamento de um fluido, discutir a validade da equação da continuidade e conhecer a correção pela perda de energia do fluido na saída do orifício. E por último, reconhecer a variação da pressão num fluido de acordo com a diminuição na altura de uma coluna d'água. Para realizar este experimento, o material que nós iremos precisar é apresentado nessa figura. Nós precisamos dessa câmara opaca vertical, de uma válvula de engate para uma câmara transparente. Então a água é colocada aqui, ela desce e é armazenada aqui nessa câmara transparente. Nós temos uma régua T2 aqui e o tripé universal que faz a sustentação. Nós iremos utilizar duas bandejas para que a água acumulada aqui na câmara transparente seja ejetada por esse tubo. Com essa quantidade de setas fica um pouco complicado ver o tubo, mas que é o orifício. Mas nos vídeos vocês verão com mais detalhes. Então, quais são os conceitos físicos nesta aula? Quando você tem uma massa de água armazenada em um recipiente, vocês sabem que exerce uma pressão sobre ela, atmosférica. E na medida que a profundidade aumenta, maior é essa pressão. Ou seja, quanto mais distante for o orifício, a essa altura H, maior será a velocidade de saída da água. Ou seja, aqui essa figura ela ilustra como seria a trajetória do jato de água, considerando um orifício próximo à superfície, um orifício na região intermediária e um orifício já próximo ao fundo. Você vê que na medida que maior é a profundidade, maior é o alcance desse jato de água. Então, nós temos como calcular a velocidade teórica, que a água sai por esse orifício, e também temos como determinar a velocidade real com que essa água cai. Ou seja, se você sabe o tempo de queda e sabe essa distância, do orifício até a posição, você também pode determinar essa velocidade. Então, o que é que nós vamos medir? Basicamente isso que eu apresentei nos conceitos. Você tem a água armazenada no tubo transparente e nós iremos encher esse recipiente com 800 ml de água e abriremos o tampão do orifício. Aqui é o cano do orifício e deixaremos a água escorrer por 30 segundos, ou seja, ela vai descer um nível durante 30 segundos. Aqui ele ilustra a variação depois de 30 segundos. E o que é que nós vamos medir? Nós iremos medir essa distância que a água sai do orifício até o ponto de impacto.
Esse é o alcance, que a gente chama de x, chamará de x. x0 é a posição inicial. Né? Nós iremos também medir a altura da mesa ao orifício e também mediremos a altura da coluna de água no início e no fim dos 30 segundos, depois de aberto. Então, a partir de um diâmetro D, que é o que vocês vão fazer aqui, vocês vão registrar a altura da coluna de água antes e depois do experimento. Vocês irão registrar o alcance da água e vocês irão registrar, né, essa altura y, que é a altura da mesa ao orifício. E o que nós vamos calcular? Né, conhecendo o diâmetro, o alcance, a altura do orifício, a posição inicial e a variação da coluna de água, né, nós poderemos determinar a variação da coluna de água em 30 segundos, que é chamada de ΔH. Nós iremos poder calcular a velocidade média real, a velocidade média ideal, o fator de correção. Vocês irão ver, né, que existe uma diferença entre a média, a velocidade real e a velocidade ideal. E por fim, a vazão. Então, as equações que vocês irão utilizar durante esse experimento, né, a velocidade média ideal é dada pela raiz de 2 de h, onde g é a aceleração da gravidade e h é a altura da coluna de água. Essa equação ela pode ser obtida através da equação de Bernoulli de continuidade. O tempo de queda é dado pela raiz de 2y sobre g. Ela vem a partir da equação de queda livre. Esse tempo de queda, ou seja, o tempo que uma partícula iria cair do orifício até o chão, né, até a mesa. A velocidade média real é dada pelo alcance dividido por esse tempo, né, utilizando realmente os conceitos da mecânica. A vazão média é dada pelo produto da área, ou seja, a coluna de água, né, a área vezes a variação da altitude, né, a variação da coluna de água dividida pelo tempo de 30 segundos. E o fator de correção é a razão entre VL sobre VB. Então, né, na sequência, vocês devem preencher essa tabela desse tipo, tá? Onde vocês vão informar o y, x, o h0, a variação da coluna de água, o diâmetro, a área, VL, VB, o fator de correção e a vazão. Então agora eu apresento para vocês um vídeo onde o experimento foi preparado. Agora o experimento já está montado novamente para o orifício de diâmetro maior, como vocês podem ver na apresentação. E o novo x0 foi feita a marcação devido à configuração. Vocês depois irão ver a foto da marcação da altura. E novamente nós vamos realizar o experimento. Vamos soltar o tampão. A água vai tocar na bandeja. E depois que a água tocar na bandeja, tenho que fazer a leitura da variação do volume em 30 segundos. Então agora eu vou apresentar para vocês a gravação do primeiro procedimento. Então vocês irão observar os valores de H0, né, que é a altura inicial da coluna de água. Vocês irão registrar a altura final da coluna de água e o alcance do jato de água pelo orifício. Agora vamos iniciar o experimento. Já coloquei uma vasilha para colocar a possível água que vai cair aqui, mas ela vai atingir aqui a bacia maior.
né, fazer aqui a leitura da marca da água. Nesse caso, a régua está desse lado e como vocês podem ver, né, a marcação está em 70 milímetros. E agora eu vou fazer o disparo. Finalizado, né? Agora vou fazer a marcação da variação da coluna d'água. A coluna de água parou na posição 100. Depois de vocês terem assistido o vídeo e terem registrado o alcance e a variação da, né, a altura inicial e a altura final da coluna de água, vocês devem calcular o ΔH, que é o valor inicial menos o valor final de H. Devem calcular a área do orifício, calcular a velocidade média real, calcular a velocidade média ideal e a vazão média. Depois de ter assistido o vídeo do primeiro procedimento, né, eu vou passar para vocês mais algumas medidas para que vocês possam realizar os cálculos. Aqui é o Y, que é da mesa até o orifício. Então vocês devem anotar esse valor de Y. Se vocês não tiverem percebido, aqui é a ponta do orifício. Então está um pouco antes aí de 35. O valor H eu não mostrei, mas é de 0,21 metros, ou seja, 21 centímetros, que é do orifício até o topo da água. Então, para os resultados deste relatório, vocês devem apresentar os valores obtidos no experimento através daquela tabela, e eu quero que vocês discutam, o motivo com que a velocidade média ideal é maior do que a velocidade média real. Então, quais são os motivos que levam a essa diferença? Eu quero que vocês apresentem no relatório. E também quero que vocês apresentem no relatório o que é que vocês esperariam do fator de correção, ou seja, se ele seria maior ou menor quando você fizer o mesmo experimento usando um diâmetro menor de orifício. Vocês acham que o CV vai ser maior ou vai ser menor? Discutam isso também. Então, para a conclusão desse relatório, eu quero que vocês verifiquem se os objetivos do experimento foi alcançado. As referências dessa aula, são apresentadas aí. E até a próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do canal do WhatsApp, ou pelo meu e-mail, ou pelo SIGA. Tchau a todos.